Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de programação em MATLAB. Essa é a nossa aula de número 21 e aqui a gente vai ver uma forma de calcular o valor de π. A partir de agora, a gente vai fazer uma série de vídeos. Eu acredito que talvez sejam 5, 6 vídeos, eu ainda não sei ao certo, em que o objetivo vai ser eu dar uma equação para vocês e vocês vão ter que implementar isso em código. Então, não se assustem se for uma equação estranha, igual talvez pode ser agora para muita gente, essa fórmula para calcular o valor de π. Eu vou explicar como que é e não é importante saber a teoria por trás da equação. É importante saber o que ela faz e como que vocês podem implementar isso no MATLAB, que eu acho que isso é importante para esse curso de programação em MATLAB. Então, por favor, eu tava olhando as estatísticas do YouTube e 60% das pessoas que veem os vídeos não estão inscritas. Então, por favor, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curta o vídeo, porque isso é um jeito do algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo bom e compartilhar com as pessoas. E essa é a melhor forma que vocês podem fazer para me ajudar. O exercício da aula de hoje vai ser calcular o valor de π utilizando a série de Leibniz. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que apareça para o usuário definir o número de interações. Então, vocês vão ter que usar uma função input do MATLAB, em que vai printar lá na tela, por exemplo, digite o número de interações. E o usuário vai digitar o número de interações. E vocês precisam calcular o valor de π a partir dessa fórmula. O que isso quer dizer? A gente está fazendo um somatório que vai de 0 até infinito. Não vai ter como infinito, né? Então vai de i é igual a 0 até o valor de i que a gente colocar aqui. Isso aqui é basicamente um for. Se vocês criarem um for, vai ser o que esse algoritmo está fazendo. Por quê? A gente vai ter a primeira interação vai calcular um valor. Aí esse valor ele vai salvar. Aí você vai ter a segunda interação. A segunda interação você calcula um outro valor que você soma com o anterior e assim por diante. Então, eu acredito que vocês conseguem implementar isso no código do MATLAB, mas se não conseguir não tem problema, porque a gente vai pro vídeo, a gente vai pro MATLAB agora. Aqui no MATLAB, a primeira coisa que eu deixei para vocês é vocês procurarem como funciona a função input e pegarem alguns exemplos na internet. Pode ser via doc input ou usando help input. Tanto faz. A ideia era mesmo que vocês realmente procurassem e tentassem fazer. Mas basicamente eu vou usar uma string, que vai ser texto. Digite. Digite o número de interações. Eu vou pôr um espaço e um ponto aqui. E aqui vai ser input de texto. Beleza? Vamos ver agora. Tranquilo. Digite as interações. Se eu falar 100, aqui ele salvou. Int é 100. Sem nenhum tipo de problema. Agora aqui eu coloquei um exercício bônus, que eu não falei no slide, mas está aqui, que além de a gente calcular o valor de π, a gente vai comparar com o π do MATLAB e eu quero que a gente plote um gráfico do erro. O que seria o erro? Seria a diferença entre o nosso π e o π do MATLAB pelo número de iterações. O que eu quero com isso? Eu quero que a gente veja quando que converge. O que seria quando que converge? Seria quando que essa diferença ela é muito pequena ou ela se aproxima de zero. Que seria quando a nossa série realmente está chegando perto do valor do π de verdade. É apenas para a gente ter uma visualização gráfica assim e sair um pouquinho do padrão. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz vai ser definir π igual a zero, que seria o nosso π pela série de Leibniz. E pela série de Leibniz, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui, eu vou falar que P é igual a 4 vezes. Se vocês olharem lá no slide qual que era a fórmula, vocês vão escrever fácil, é literalmente copiar a fórmula, não tem nenhum tipo de segredo. Dividido por 2 vezes I mais 1. Beleza? Tudo certo? Aí eu tô indo de 0 até o número de interações. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que
a gente começa com 1 no MATLAB, geralmente. Na verdade, a gente começa com 1 quando é um vetor ou uma matriz. Quando é num número, por exemplo, igual aqui, não tem problema começar em 0. Mas vocês vão ver que isso vai dar um probleminha. Então, eu vou só comentar aqui, só pra gente primeiro calcular o nosso P. Vamos ver o que a gente teve aqui. A gente teve esse valor. Por que será? O que tá faltando? Quero que vocês tentem descobrir. Basicamente, eu apenas estou calculando o valor. Eu não estou somando eles. Então, eu simplesmente posso pôr um P aqui. E ele vai somar o valor anterior. Por quê? O que o algoritmo está fazendo? Primeiro, sempre segue a lógica do algoritmo. Então, primeira interação, I igual a 0. Se o I é 0, a gente vai ter que P é igual a P. Só que o que é o P que a gente definiu? 0. Então, aqui é 0 mais esse valor. Beleza. Segunda interação, I igual a 1. O I igual a 1, a gente vai ter o P, que foi calculado com o I igual a 0 aqui, que vai ser o valor anterior, mais a interação com o I igual a 1, e assim por diante. Então, agora, vamos rodar aqui. Se eu colocar P, ó, beleza, tá perto do valor de π. Não é π ainda, mas já tá mais perto. Tem um errinho aqui, não tem problema. Agora, a gente vai calcular a fórmula do erro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um vetor para o nosso erro. Aqui eu vou fazer zeros int de 1. Isso aqui vai me dar um vetor com o tamanho do nosso número de interações, porque a gente quer plotar, né, cada errinho para cada interação. Então a gente precisaria ter um vetor com esse tamanho. Beleza, e aqui dentro, um erro, a gente vai fazer I de 1 tem que ser igual a P menos π. Então eu vou escrever aqui ABS, porque o ABS eu quero pegar o valor absoluto para não ficar trocando de sinal. Vai que isso aqui troca de sinal em algum momento. Vamos ver se a gente vai ter algum tipo de problema aqui. Olha só. O indexo na posição 1 ele é inválido. Por quê? Porque o nosso I está começando em 0. E isso não pode... O MATLAB não trabalha com isso quando a gente está com vetores, matrizes. Com arrays, né, no caso. Como que a gente pode corrigir isso? A gente pode vir aqui e colocar 1. Só que, se a gente fizer isso... Ok, olha isso. Que estranho. O erro está dando muito grande. Por quê? Porque agora a gente invalidou o nosso P. Porque o algoritmo, a formulinha da série de Leibniz, funciona com o I começando em 0. Então a gente invalidou. O que a gente pode fazer? A gente pode deixar 0 aqui. Só que aqui a gente põe I mais 1. Então, eu só vou dar um clear aqui em tudo. Deixa eu fechar. E agora, vamos vir aqui. Eu vou pôr meu número de interações 100. E beleza, vamos ver o erro aqui. Olha, tranquilo, já tá dando algo coerente. Se eu quiser ver o valor de P. O P deu o que era que eu tinha dado antes, próximo de π. Então, beleza, tranquilo. Agora a gente precisa plotar. E como que a gente vai fazer para plotar? É aí que tá. O nosso int, ele é uma variável, né? Ele depende do valor que o usuário digitar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever linspace 1, porque o nosso primeiro termo começa no 1, ele vai de 1 até int, ou seja, ele vai ir do 1 até a minha interação. Então, se minha interação aqui foi 100, ele vai de 1 a 100, só que eu preciso dividir esses intervalos. Então, eu vou dividir esses intervalos em int mais 1. Por que int mais 1? Porque o nosso erro ele é uma matriz int mais 1, tá vendo? 101 por 1. Só que o nosso int ele é 100. Então, se eu deixasse só int aqui, o que ia acontecer? O MATLAB não ia deixar plotar isso aqui. Ah lá. Então, eu vou pôr int mais 1. E agora a gente vai plotar. Pronto. Tá aqui o nosso erro. Eu podia pôr uma legenda aqui, né, pra ficar mais bonito.
colocar que aqui é o erro, aqui é interações. Então, fiquem à vontade para fazer isso e deixar o código de vocês mais elegante. Mas tá aqui, a gente pode ver, ó, os valores, como que tá. Tá chegando próximo de zero, que já tá tipo um valor pequeno, seria 5% e assim por diante. Então vamos rodar de novo o nosso código. E vamos pôr um valor bem grande assim. Provavelmente vai demorar um pouquinho para o MATLAB calcular. E beleza, olha aqui que bonito. Tá, quando a gente aumenta o número de interações, fica quase instantâneo, né? Parece. Fica bem discreto o nosso resultado assim. Ele cai logo o erro muito rápido. Então, pode perceber que esse método de calcular a série, ele realmente é um método eficiente e, na verdade, se a gente fizer uma soma infinita, matematicamente falando, vai dar o valor de π. Então, quem aí faz o curso de exatas vai ver isso em cálculo 4 e vai entender melhor. Mas agora, curso de programação não tem importância. Vamos ver aqui como que tá o erro aqui. Se eu clicar para ver no ponto, tá um erro na casa de 10 a menos 6. Olha, é um erro considerável, mas ainda, se a gente quiser, a gente pode até aumentar mais o nosso input para chegar em precisão de máquina, né? Chegar lá no erro de 10 a menos 16. Mas eu não vou fazer isso porque vai ser custoso computacionalmente falando. E acredito que vocês já entenderam e pegaram a didática desse vídeo e a ideia. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.